Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional. Deixem-me só aqui partilhar. Espero que estejam bem nesta maravilhosa semana. Hoje vou-vos trazer uma história engraçada, um pouco, mas principalmente uma história que nos ajuda a refletir e uma história que nos ajuda, se calhar, até a perceber. Por isso é que as metáforas são maravilhosas e eu gosto muitíssimo desta técnica, utilizar uma metáfora, porque uma metáfora é sempre uma forma de chegarmos àquilo que nós queremos transmitir, mas de uma outra forma, de uma forma se calhar mais flexível, de uma forma um bocadinho mais criativa. E por isso é que as crianças gostam tanto de histórias, e as metáforas são exatamente isso, são histórias. E aquilo que eu vos trago hoje é uma história do pequeno elefante. E eu já vou começar a história. Antes disso, quero-vos dizer que terminamos a primeira edição do curso de Educador Consciente. Educador no sentido de adulto que se relaciona com crianças. Isto porquê? Porque para mim, qualquer adulto que estabelece uma relação com uma criança faz parte do seu crescimento, faz parte da sua educação. Então é um cuidador, é um educador. Não é? O educador é aquele que remete para a frente, e é aquilo que nós adultos fazemos em relação às nossas crianças. Pelo menos é essa a nossa intenção. Podemos às vezes não saber como fazer da melhor maneira, mas por isso é que existe a ecologia educacional, para nos ajudar a estabelecer então novas visões sobre a forma como nós podemos comunicar com a criança. Então, aquilo que eu vos queria dizer é que já acabámos a primeira edição do curso de Educador Consciente. Foi uma edição minimalista, ok? E queria desde já mandar um beijinho assim gigante para todas as minhas alunas, porque foi realmente um grupo muito, muito bonito, e foram realmente vocês que foram as fundadoras do curso Educador Consciente. Então vou guardá-las sempre no meu coração, e tenho um lugar especial aqui na Ecologia também. Fizeram parte da primeira turma deste curso, que começou e vai continuar em outubro para a segunda edição. Até lá, aguardem, que vou colocar assim algumas datas sobre o curso que vai começar em outubro, ok? Então aquilo que vos trago hoje é uma história que já é antiga, ok? Já é uma história antiga, mas que realmente eu escolhi pelo facto de estarmos agora novamente em setembro, não é? Recomeço de anos letivos, recomeço de uma organização a nível escolar, tanto para a escola como para a família, e que mais uma vez nestes recomeços é necessário olhar e recomeçar a ter atenção, ou começar a ter atenção à forma como nós comunicamos com o nosso filho, com o nosso aluno. Por isso é que os recomeços só têm sentido, para mim, dar valor aos recomeços, dar assim esta atenção aos recomeços, tem significado quando nós paramos, observamos o que se passa, analisamos, refletimos e acrescentamos, melhoramos. Por isso é que é um recomeço. Um recomeço em que continuamos a ter os mesmos padrões linguísticos, continuamos a ter os mesmos padrões comportamentais, não é um recomeço. É um fazer outra vez, tudo igual. Não é? Se nós queremos um recomeço, é necessário que tenhamos a sensibilidade de perceber que é necessário parar, observar e refletir sobre aquilo que se passa.
Por que razão o meu filho está a chorar tanto quando vai para a escola? Por que razão ele está tão irritadiço em casa? Por que razão é que eu própria estou irritada com esta situação toda do começo às aulas? Então, recomeçar é exatamente parar, observar, refletir e agir. Para recomeçar algo é necessário fazer de outra forma. Então a história de hoje vai nos ajudar a ver, a observar de outra forma o que se passa na comunicação que temos com as crianças. E mais uma vez vos digo, claro que o objetivo da ecologia é sempre na vertente de comunicação para a infância, mas nós podemos levar estes assuntos e estes temas também para a comunicação com os nossos pares adultos, adulto para adulto. Então vamos começar a história, ok? E como todas as histórias, começam com Era uma vez. E era uma vez um lindo e pequenino elefante que vivia junto com os seus pais. Mas houve um dia que esse pequenino elefante foi levado para cativeiro, num sítio onde estava sozinho, onde tinha outros animais. Contudo, esse pequeno elefante viu-se aprisionado com uma forte corrente que estava presa à sua pata. E no início, este pequeno elefante, quando percebeu que estava ali preso, tentou com todas as suas forças puxar, rebentar, sair daquele cativeiro. Contudo, porque era um pequeno elefante, ele não conseguiu. E os dias foram passando. As tentativas que no início eram fortes e sucessivas, frequentes, à medida que o tempo foi passando, o pequeno elefante deixou de tentar, porque não conseguia de forma nenhuma ter força para puxar aquela corrente. E os dias foram passando, e as horas foram passando, os meses foram passando, e o pequeno elefante, que estava agarrado, aprisionado, acorrentado, foi crescendo e foi deixando de tentar rebentar a corrente. Passados muitos anos, o elefante ficou no cativeiro. Ficou no mesmo sítio, sendo só liberto quando os seus donos o deixavam frequentar, passear, fazer as suas atividades num circo, naquele cativeiro. O elefante foi crescendo. O pequeno elefante tornou-se um gigante elefante. E um dia, muitos anos mais tarde, parou naquele sítio, naquele cativeiro onde vivia um pequeno elefante que se tinha transformado num grande elefante. Um pássaro. Um lindo pássaro azul. E ao ver aquele gigante animal, pousou nas suas costas e perguntou-lhe: "Uau, tu és enorme! Quem és tu?" E o elefante ficou a olhar para ele: Eu sou um elefante." "Uau, tu és tão grande! Tu és tão forte!" "Eu? Não sou." E o passarinho saiu das costas dele, começou a levantar voo e foi pousar num arvoredo ao pé do elefante. E disse-lhe: "Oh elefante, tu és enorme, já viste o meu tamanho e o teu tamanho? Tu és enorme, tu deves ter uma força bruta." E o elefante, triste, muito pensativo, respondeu-lhe: Não tenho. Eu estou aqui acorrentado. Eu não tenho força. Eu não sou grande. Eu sou muito pequenino." O passarinho azul olhou para ele com uma cara muito admirada e disse: "Tu tens a certeza do que estás a dizer? É que eu olho para ti, eu acho que eu nunca tinha visto um elefante tão grande como tu. Eu nunca tinha visto um animal tão grande como tu. De certeza absoluta, tu tens muita força. O que é que tu estás aqui a fazer? Preso aqui neste cativeiro com o mundo todo lá fora para conhecer, para explorar." O
elefante continuou a olhar muito espantado para aquilo que o pássaro estava a dizer. Não fazia sentido nenhum. Ele era pequeno, ele era fraco, ele não conseguiu libertar-se daquela corrente. Porquê que o pássaro está a dizer estas coisas todas? Que disparate! O elefante sentiu muita confusão naquele momento. O pássaro passou alguns dias, longos dias, sempre a falar com o elefante para perceber o que é que ele estava ali a fazer. Era um pássaro muito curioso aquele, já viram? E o elefante cada vez a ficar mais revoltado, mais angustiado e sem saber o que fazer. E agora vamos terminar assim um bocadinho a história. O que é que esta história nos leva a pensar? O que é que esta história tem a ver com a educação? O que é que esta história nos pode levar a ajudar a perceber esta relação que nós temos com os nossos filhos, com os nossos alunos? O que é que esta história tem a ver com a comunicação que nós temos ou que podemos ter com os nossos filhos ou com os nossos alunos? Quando eu ouvi esta história pela primeira vez, há algum tempo atrás, lembrei-me de que nós próprios, muitas vezes ao longo da vida, parece que nos esquecemos das forças que vamos tendo ou dos desafios que vamos superando e não damos importância. Por que é que isto acontece quando somos adultos? Por que é que nós chegamos a adultos e conseguimos perceber que existem pessoas que estão aprisionadas dentro delas próprias, que não conseguem ver as suas capacidades, não conseguem perceber que podem agir? Há pessoas então que estão aprisionadas no rancor, no ódio, na inveja, nesta coisa de tu fizeste melhor que eu, mas porquê é que não fui eu que fiz? Porque não conseguem, estão paralisadas. Por que razão é que existem assim estes adultos? Por que razão é que o elefante pensava aquilo dele, quando ele efetivamente é tão grande, tão majestoso, tem tanta força? Porque tudo o que se passa com um adulto passou-se com uma criança. E este adulto hoje é feito de pequenas peripécias da criança. Então, se uma criança tem ao seu dispor adultos que não a deixam experimentar, que com aquelas brincadeiras tontas dizem aquele tipo de frases consecutivamente do género: não me deixas, deixa que a mãe faz por ti, tu és muito lento, a mãe faz, para ser mais depressa. Ou deixa estar que tu não és capaz ainda, tu não percebes muito disto, este assunto não é para ti. Ou então, para quieto, estás sempre a mexer-te, mas porquê que estás sempre a mexer? Está calado, fazes tantas perguntas para quê? Ou ainda, partilha lá o teu brinquedo com o teu amiguinho aqui do parque. Não sejas egoísta, faz favor. Não sabes que se tem que partilhar? Então, este tipo de brincadeiras, este tipo de comunicação, este tipo de linguagem vai aos poucos podando a força, a vitalidade, a criatividade que a criança necessita de explorar, de experimentar, de exercer, para que, chegando a adulto, consiga ser um adulto que tem opinião, que sabe expor a sua opinião, que sabe argumentar, que sabe perceber a diferença entre uma opinião e um julgamento. Porque o que se passa hoje em dia, para mim, é que realmente muitos adultos hoje misturam a opinião que eles têm com o julgamento que têm dos outros. A opinião é uma opinião. Eu não tenho que julgar a vida do outro. Não é a mim que me compete. Não tenho nada com isso. Então, este elefante, este adulto que está acorrentado, este adulto que é bruto, que é áspero, que é inconveniente, que não sabe relacionar-se com o outro, que não respeita o outro, foi uma criança, foi um elefante pequenino que esteve acorrentado. Então, não acorrentemos as nossas crianças com brincadeiras tontas que
que costumamos verbalizar, porque essas brincadeiras tontas deixam uma marca no inconsciente da criança. A criança cresce ao ouvir as mesmas coisas, cresce ao ouvir sobre o seu comportamento e inconscientemente grava na sua identidade. E a criança começa a ouvir, grava, eu não sou capaz, eu não tenho jeito para isto, a minha opinião não importa, eu não sei fazer. Então estamos a deixar estamos a permitir que esta criança cresça sem lhe dar ferramentas para se tornar um adulto capaz. Mas este adulto, independentemente de ser capaz ou não, vai ter que arranjar trabalho, acabar os estudos, arranjar trabalho, ser eficiente, ser bom trabalhador, bom profissional, ter boa relação, constituir família. Mas não houve bases para isto. Não houve as bases essenciais para que o ser humano cresça e se torne exatamente um adulto humanizado, que perceba, que respeite, que se aceite, que se ouça, que se conheça. Como? Se lá atrás não lhe foi permitido isso. Se lá atrás não houve um adulto que lhe dissesse e que lhe mostrasse. Experimenta. Queres fazer assim? Bora. Tens medo? Ok. Então vais ficar mais astuto sobre isso. Vamos experimentar com calma. Experimenta desta forma assim. O que é que tu achas sobre este assunto? O que é que tu preferes? Calções ou calças de ganga? O que é que tu tens a saber sobre este assunto? Onde é que tu a viste isso? Explica-me lá. Incluir a criança não é somente quando ela aprende a falar. Não é somente quando estamos entre amigos e achamos muita piada quando a criancinha tem aquelas saídas muito engraçadas, não é? E que ficamos todos muito alegres. Uau, não. A criança não é um bibelô. A criança sente a necessidade de pertencer desde o momento em que nasce. É necessário falar com o bebê. É necessário deixar o bebê experimentar. É necessário deixar o bebê livremente para explorar. É necessário deixar a criança fazer, experimentar, perguntar, movimentar-se. É através do movimento que ela absorve o meio que está à volta. É através da pergunta que nós adultos temos a percepção que ela confia em nós e que vem até nós, recorre até nós. É uma das formas de nós percebemos que a criança confia. E a criança, quase de forma inata, aos progenitores é quem mais confia. Então, que esta live hoje nos leve não só para os docentes, não só para a comunidade escolar, no sentido de não podar os alunos que têm ao seu dispor, à sua frente, apesar de ser turmas grandes, mas principalmente aos pais. Tenham então atenção à forma como comunicaram convosco no passado. Ficou aqui, de certeza absoluta. Ficou aqui, ficou aqui. Então vamos fazer diferente. Vamos recomeçar. Vamos fazer diferente. A forma como falam ou como falaram comigo que não foi a melhor, porque eu ainda me lembro, porque eu guardei aqui de uma forma negativa, então não vou utilizar no meu filho. Vou fazer de forma diferente. Vou deixá-lo pertencer. Vou permitir que ele pertença e que se sinta a pertencer. Infelizmente, aquilo... E eu própria, ok? E eu própria porque ao longo da nossa vida nós não estamos sempre livres no sentido de... Existem coisas que nos acorrentam no sentido de nos deixar a pensar. Será que é isto que eu realmente quero? Porque nós muitas vezes somos movidos também pelo que o que nos incomoda. E todos nós temos pequenas correntes. Ok, está tudo certo. Mas ter a consciência que essas correntes existem e eu, adulto, que me conheço, que sei o que quero, que respeito o outro e respeito-me a mim, eu reconheço essas correntes em mim
e trabalho para que elas desapareçam. Trabalho para que essas correntes se soltem. Mas isto é um trabalho interno e é um trabalho que é necessário não só o querer fazer, mas o acreditar piamente que eu tenho capacidades e que tenho em mim as habilidades necessárias para. Porque por mais que o passarinho falasse com aquele elefante e lhe dissesse: tu és enorme, filho, tu és grande, tu tens força. O elefante não acreditava naquilo que o passarinho estava a dizer. Tem que ser um acreditar daqui. Eu tenho que acreditar em mim em primeiro lugar. Como é que um adulto que teve aprisionado, acorrentado durante tantos anos, consegue dar este salto? Consegue dar este salto? Porque nós não podemos pensar só no passado, temos o agora. Agora eu falo-vos e trago-vos esta ideia para as crianças que são de agora e que nós somos os adultos. Tendo a consciência que nós adultos continuamos muitas vezes acorrentados. E se eu me preocupo com as crianças, também me preocupo com os adultos de agora. E quando vos falo, e aqui todas as semanas, a ecologia não existe para aprisionar ainda mais os adultos. É exatamente o oposto. É no sentido de vos trazer clareza, de vos trazer ajuda, de vos trazer ânimo. Então, como é que nós adultos temos a consciência daquilo que nos aprisiona? Tirando momentos para nós e falar connosco. Falar connosco. O que é que tu queres fazer agora? O que é que te faz brilhar o olho, caramba? O que é que tu procuras com este trabalho? O que é que tu procuras nesta relação? Já te deste conta da quantidade de desafios que tu já fizeste? Que tu já ultrapassaste? Este tipo de reflexão leva-nos 5, 10 minutos diários. Ajuda-nos a trazer clareza sobre aquilo que nos acorrenta e que temos nós que ganhar força. Se não for só por nós, pensemos então de todas as crianças que estão à nossa disposição, que estão a contar connosco. Se não for só por ti, pensa então nas crianças que estão à tua beira, que olham para ti como um exemplo, que vão recorrer a ti sempre que querem confessar, que sempre que querem contar uma novidade. É para elas então que tens que ganhar força e que tens que acreditar piamente que és capaz, que existem correntes, vão sempre existir, está tudo ok. Mas que tenhamos então a consciência também que essas correntes não são colocadas logo em pequeninos. Temos a vida toda, o mundo inteiro para nos pregar partidas. Não precisamos de ser nós aqueles que estão aqui ao dispor da criança a colocar essas correntes. Ok? Esta metáfora dá-me muito gozo no sentido de transmitir realmente aquilo que nós, infelizmente, sem a consciência que estamos a fazer, porque não acredito que façamos por mal. É exatamente aquilo que nós fazemos a uma criança quando a enxutamos para longe porque está a ser muito chata. Quando estamos extremamente cansados e a única coisa que nos lembra de dizer é não me apetece, vai-te lá embora um bocadinho, cala-te. Porquê? Porque nós também estamos acorrentados. E então este exemplo é exatamente para sempre que naqueles momentos em que paramos e ficamos extremamente, ou que estamos extremamente cansados e que queremos fazer alguma coisa diferente e que não estamos a conseguir ser capazes de... Lembrem-se aqui desta história do elefante. Lembrem-se da história do elefante. E o facto de termos temos a capacidade em nós de ultrapassar esses obstáculos. Sabendo que temos as nossas correntes, aceitamos isso, olhamos para a frente e sim, fazemos de outra forma com aqueles que estão a depender de nós. A forma como nós comunicamos com a criança que deixa um marco inconsciente na criança. Isto não quer dizer que
andemos sempre com, como agora uma expressão, não é? De mimimis, de licodoces, até porque o respeito nada tem a ver com permissividade. O respeito pela criança, o permitir que a criança se sinta, deixar que a criança se sinta a pertencer à família, à turma, ter uma voz ativa, nada tem a ver com permissividade. A criança necessita de perceber o que pode e não pode fazer de uma forma adequada, como é que se pode comportar, como é que pode agir. Então nada tem a ver com permissividade. Tem a ver com o facto de nós termos consciência de que aquilo que eu vou dizer àquela criança vai marcá-la. Eu gostei muito desta expressão que dizia assim: a brincadeira de hoje pode ser o caos de amanhã. Então estas brincadeiras que nós temos, ainda mais nós, na língua portuguesa, que é maravilhosa e que tem tantos truques, não é? Estas brincadeiras, o velho do saco, aquela coisa, o escuro e veio o bicho-papão. Atenção às brincadeiras. Atenção às correntes que nós estamos a colocar inconscientemente os nossos filhos, os nossos alunos. E é hoje a história que vos deixo do pequeno elefante e espero que todos nós, elefantes grandes ou elefantes pequenos, mas principalmente os grandes, que tenhamos então a consciência de que somos capazes de abrir as correntes que temos connosco, aceitando, percebendo quais são, conhecendo-me, conhecendo-te, e perceber que realmente não queremos uma criança acorrentada, não queremos um elefante pequenino acorrentado, que só permitindo que a criança explore, só permitindo que a criança fale, questione, podemos ter no futuro um adulto capaz de ter opinião própria, de respeitar o outro, de ser um cidadão ativo, de deixar uma marca, não só a nível profissional, mas a nível pessoal. E este sim, acho que é o sonho de qualquer ser humano, de qualquer mãe, de qualquer pai, de qualquer professor, de qualquer assistente operacional. É exatamente saber que aquele aluno, que aquela criança se vai tornar um adulto capaz, um adulto humanizado. Então tenhamos então muita consciência, muita sensibilidade, muita reflexão e observação da forma como nós comunicamos com as crianças. Um beijinho muito grande, espero que esta história vos tenha feito sentido. Partilhem com mais pessoas para que a ecologia chegue a mais gente, chegue a mais famílias, chegue a escolas. E partilha aqui, comenta aqui também o que achaste sobre esta metáfora do pequeno elefante. E se quiseres partilhar comigo alguma corrente que ainda te aprisiona, lembra-te que tens em ti todos os recursos que necessitas para enfrentar. E alguma coisa, é só entrar em contato comigo. Estarei aqui para te ajudar no que for necessário. Um beijinho muito grande, boa semana, boa continuação de férias a quem tiver de férias, bom recomeço, fazendo coisas diferentes para ter então resultados diferentes. Beijinho muito grande a todos, espero que fiquem bem e espero que tenham gostado desta live.